Você não precisa ser pastor para evangelizar. Na verdade, você já foi chamado para isso todos os dias. Hoje eu vou te mostrar como evangelizar na prática e no dia a dia, como fazer umas células de forma simples e real, uma forma fácil de se fazer. Glória a Deus! Olá, meu nome é Fábio, eu sou evangelista da Casa da Bênção, a igreja aqui em Atibaia, no Alvinópolis. O endereço é Rua Sebastião Garcia, número 55. Caso você queira participar de um culto conosco, quarta, sexta e domingos, às 19 horas no dia da semana, 19h30 no domingo. Venha fazer parte dessa comunidade, nós aguardamos você. Glória a Deus! Primeiramente, nós devemos entender o que é evangelismo. Evangelismo é compartilhar as boas novas de Jesus, não só com palavras, mas com a vida. Existem pessoas que vão dizer que a palavra evangelista ela vai ser empregada, utilizada lá dos tempos dos romanos, quando eles estavam ali dominando Israel. E quando César, Roma, conquistava algum lugar, o evangelista, o jornalista daquela época, chegava dizendo: salve César, tenho boas novas para você, nação, agora que você foi conquistada por César. E é uma notícia nova agora, você acabou de ser conquistado e eu estou trazendo essa notícia para você. O reino de Deus utiliza da mesma palavra o evangelista do que? Estou trazendo uma boa nova. Só que não é de uma conquista de uma nação assim de poderio bélico. É de um reino invisível que veio conquistar de uma forma diferente do que os romanos, os gregos faziam. A boa nova de que Deus mandou seu Filho unigênito para que morresse para todo aquele que crê nele e pudesse ser salvo nele. Então eu, evangelista, chego e trago uma boa nova para a nação, de que Jesus morreu por eles, para que se eles crescem em Jesus, eles pudessem ter uma nova vida nele. Lá em Marcos 16,15 vai dizer: ide por todo o mundo. E esse ide não é sair daqui de Atibaia, ou de qualquer cidade onde você esteja, e ir para outra nação, ir para outro lugar somente, mas é também ir no seu trabalho, ir na sua escola, ir na sua faculdade, na sua academia e assim por diante, e pregar o evangelho. O evangelismo na célula. Por que estou dizendo isso? Nós somos uma igreja em célula, a maioria das igrejas hoje em dia são igrejas em célula. A célula é o melhor lugar para pregar a palavra, porque é um lugar leve, é um lugar próximo e acolhedor. É próximo ali das pessoas, as pessoas podem sair da casa dela e ir para a casa que está próximo da casa dela. É um lugar onde o anfitrião daquela casa vai acolher bem as pessoas que estão no lar deles. É um lugar leve, onde não tem as doutrinas da liturgia dentro da igreja, como obrigação de como você deve estar e se vestir. Somente as regras da casa daquele que está recebendo a pessoa. Então não precisa de pressão. Às vezes um testemunho simples toca mais do que uma pregação inteira. Então quando eu e você vamos pregar em uma casa, estamos entrando dentro de uma casa para pregar a palavra, se nós simplesmente contarmos o nosso testemunho, muitas vezes é melhor do que uma pregação inteira, do qual a gente prepara ali horas e dias para levar para uma pessoa. Então, porque pessoas se conectam com pessoas e não com religião. Como assim? As pessoas elas não precisam, elas não desejam estar em um grupo religioso. Elas desejam estar com pessoas semelhantes a elas. Por que a igreja no início dava certo, lá em Atos dos Apóstolos? Porque as pessoas eram pessoas comuns, pessoas iguais. Se um era perseguido, todos eram perseguidos. Se um não tinha o que comer, todos não tinham o que comer. Se um tinha, todos tinham. Por isso que a maioria dos que tinham mais vendiam para que eles pudessem dividir com aqueles que tinham menos. Eram pessoas comuns, eram uma comunidade. E é isso que as pessoas desejam hoje.
entender e conhecer pessoas como elas, pessoas que também têm problemas, pessoas que já passaram por coisas difíceis e estão ali tentando mostrar para elas, ó, eu passei por isso, mas Cristo se apresentou para mim e desde então tudo aquilo que eu passei mudou, agora é diferente. Isso na célula. Você vai chegar e vai passar algo leve para essa pessoa. Vai passar algo simples para que ela possa entender. E o evangelismo do testemunho pessoal. Seu testemunho é uma das ferramentas mais poderosas. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11 que eles venceram pelo testemunho. Só precisa de 3 coisas. Primeira, como você era? Como que você era antes de conhecer a Cristo? Como que eu era antes de conhecer a Cristo? Eu era uma pessoa perversa, usava coisas que não deveria usar e assim por diante. Como que eu conhecia Jesus? Como que foi o dia? Eu lembro do dia até hoje, 28 de outubro de 2017. Eu vou contar para a pessoa como que aconteceu até eu chegar lá, qual foi o processo. Eu até brinco, porque eu entrei dentro da igreja. O irmão no dia perguntou para mim, você quer aceitar Jesus hoje? Eu falei, hoje não, eu tô suave, eu não quero. E depois de uma apresentação das crianças maravilhosas, o céu caiu, o Espírito Santo mostrou que eu sou um pecador e que eu estava condenado. E na primeira vez que o pastor perguntou quem queria crer que o Senhor Jesus Cristo entregar a vida para ele como Senhor Salvador da vida, eu fui lá, eu fui o primeiro a estar lá na frente. E o que mudou na minha vida depois disso? Como eu disse, eu não lembro quando eu parei de falar palavrão. Porque minha vida foi sendo transformada aos poucos e não por pressão. Ninguém chegou em mim, ó, você não pode falar palavrão. Mas aquilo que estava em mim foi mostrando que aquilo não era para mim, que eu não deveria fazer. Então nós devemos ser simples e verdadeiro. Isso é o que toca uma pessoa, muitas vezes. É o que Jesus fazia. Jesus não pegava o rolo ali da Torá, dos livros, e saía pregando mundo afora. Ele contava coisas que aquelas pessoas estavam passando e poderiam ajudar aquelas pessoas. Por isso que Jesus utilizava da arte da parábola. Ele era um bom contador de parábolas e aquilo tocava as pessoas. O dia a dia. Você não precisa de púlpito para evangelizar. Gente, tira essa ideia de que você precisa subir num palco, num bloco para pregar o evangelho. Você não precisa disso. É no trabalho, na academia, na família, na sala de aula, em qualquer lugar você pode pregar o evangelho, em qualquer momento, a toda hora. Porque às vezes começa com algo simples, tipo, posso orar por você? Uma pessoa olha para sua cara e fala, estou com dor de cabeça. Simples. Você fala, posso orar por você? Uma pessoa do lado vai ver você orando e vai perguntar o que você está fazendo e você começa a pregar a palavra para aquela pessoa. Glória a Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Minha própria patroa onde eu trabalho, estou com dor de cabeça, eu posso orar? Hoje, quando alguém está mal no serviço, ela já pergunta para mim se eu posso orar por aquela pessoa. E eu vou lá e oro para aquela pessoa, para que ela possa melhorar. Isso é uma pregação. O dia a dia do que nós fazemos prega mais do que uma palavra muitas vezes. Então às vezes eu estou de jejum, aí vai alguém vender lá e eu sempre compro as coisas que as pessoas estão vendendo lá no serviço. Aí alguém me pergunta, por que você não está comprando? Por que você não quer comprar? Aí eu vou lá e falo, porque eu estou de jejum. E aquela pessoa me pergunta, o que é o jejum? Simplesmente ficar sem comer? Eu falo, não, eu estou fazendo um jejum espiritual. E explico para ela, né? Um tempo atrás eu expliquei que existiam demônios que só poderiam ser expulsos com jejum e com oração. E por isso que eu estava de jejum naquele momento. Então, tudo que a gente faz, tem pessoas observando. E com a nossa vida, ela prega mais do que qualquer palavra. Só que é importante a gente ter o coração do evangelista. O que é o coração do evangelista? Evangelizar não é sobre convencer, é sobre amar. Eu só vou evangelizar se eu amo. Então aquele que fala, eu não gosto de evangelizar, gente, não ama as pessoas. Porque não tem como a gente deixar de passar a mensagem do amor daquele que nos amou, ou deixar de passar e dizer que nós amamos. Porque nós estamos deixando pessoas irem para o inferno, serem condenadas por simplesmente não querer pregar o evangelho. Então isso não é amor, deixa bem claro.
Jesus andava com pessoas, acolhia e depois transformava. Então Jesus andava com pessoas, com pecadores, com prostitutas, com publicanos, fariseu e tudo mais, pessoas religiosas, pessoas que eram pedra de tropeço na vida de outras pessoas, mas ele acolhia essas pessoas e depois mostrava o que estava de errado na vida delas, transformava a vida delas. Foi assim na minha vida. Eu não entrei na igreja santo, separado para Deus, alguém que tinha deixado de pecar. Jamais. Eu entrei todo perturbado, usava tudo que tinha que usar, bebia, e aí diariamente Deus foi me transformando. Então eu parei de falar palavrão, eu parei de ir em certos lugares que não era para mim, eu parei de beber, eu parei de usar entorpecentes e assim por diante. Quais são os erros comuns que nós praticamos na hora de pregar o evangelho? Forçar as pessoas. Isso é um erro grotesco. Não se deve fazer. Nós não devemos forçar ninguém a entrar para o reino. Não devemos forçar ninguém. Não é por força, não é por medo, não é por nada. Nós pregamos a palavra e o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. E principalmente viver o que nós pregamos. Muitas vezes existem pessoas atrás de tela, como eu estou hoje. Existem pessoas no púlpito pregando, ou que tem oportunidade, prega, ou vai lá na família e fala alguma coisa da Bíblia para aquela pessoa, prega para aquela pessoa, só que de forma alguma vive aquilo que está falando, que está pregando. A pessoa prega algo e quando está na rua alguém vê ela faz totalmente diferente. Prega sobre amor, mas quando está no trânsito lá e o cara faz alguma coisa errada, xinga aquele cara. E aí sempre vai ter alguém olhando para você. É só observar, existem igrejas perfeitas. Tem os seus erros, mas existem igrejas fazendo coisas extraordinárias, mas existem aquelas que atrapalham os serviços, fazem um desserviço total para a igreja e as outras igrejas pagam por isso, né? Mas devemos entender que quem convence essa pessoa é Deus. Nós somente apresentamos Ele a essas pessoas. Pregamos, mostramos a importância que ela tem para o reino. O Espírito Santo vem, mostra para ela que sem ele está perdido. Convence ela e ele está convertido. Glória a Deus. Hoje Deus pode usar você para alcançar alguém. Hoje mesmo. Você que está ouvindo essa palavra. Alguém pode aparecer na sua frente e você pode pregar o evangelho para essa pessoa. Só que você tem que estar preparado. Não espere um momento perfeito. Comece com uma conversa, um cuidado, uma oração. Não existe momento perfeito. Nunca. Qualquer momento é um momento propício para pegar o evangelho. Qualquer pessoa precisa de uma oração. No casamento, na vida, no trabalho e assim por diante. Ore para essa pessoa. Converse com uma pessoa. Dê o seu ombro para conversar. Ela vai falar os problemas dela. E você vai trazer aquele que vai resolver os problemas dela. Evangelizar é simples quando é de coração. Quando você tem vontade de evangelizar. Quando você prioriza pregar a palavra de Deus. Vai dar certo. Fácil. Não tem erro. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez trazendo uma palavra para vocês. Até mais.